Bom, galera, referente ao desenvolvimento do nosso projeto, conforme nós definimos aí, eu fiquei responsável por estar desenvolvendo o sistema em VB. Eu vou gravar essa espécie de videoaula aqui para demonstrar como é que está ficando o sistema. Ainda faltam alguns ajustes aí para finalizar, mas eu acredito que no grosso modo já está meio que definido o sistema. Então eu vou abrir aqui as minhas ferramentas aqui de trabalho que eu utilizei para desenvolver o sistema e mostrar o funcionamento dele, como que ele está já funcionando. Então aqui eu criei o banco de dados no MySQL, eu estou com o MySQL Workbench aberto aqui, eu vou fazer a conexão no banco de dados para exibir as tabelinhas e os dados de testes que já foram realizados. Meio lento aqui que minha máquina virtual aqui tá lenta. Então aqui eu tenho o banquinho de dados de DB Layer Security, tem as tabelas que a gente está usando aqui, a tabela de clientes, estados, só tem um cadastro, um registro nela, nível de acesso, ordem de serviço e usuários. Eu vou minimizar essa janela aqui e vou abrir o projeto lá no Visual Studio para a gente fazer um teste. Vou carregar o projeto aqui. Bom, galera, conforme eu tinha comentado, eu desenvolvi esse sisteminha baseado num exemplo de um livro que eu adquiri aí. Então deu uma facilitada, mas mesmo assim, para quem não tem conhecimento da linguagem, é meio complicado fazer, é meio chato se desenvolver nessa linguagem VB aí, mas está saindo, está ficando legal. Então aqui ele está mostrando aqui algumas abas aqui em cima, que são arquivos do projeto que eu abri na minha última utilização do sistema. Eu vou clicar aqui no botãozinho de Start, que ele vai carregar o sistema como um todo para a gente fazer os testes. Aqui tem as coluninha com os arquivinhos do projeto, os formulários, as classezinhas banco de dados, classe rotina diversas, o data source do banco de dados. Vai carregar, então primeira coisa, ele carrega uma telinha pra gente escolher aí o usuário que a gente vai utilizar. Eu já, por teste, eu cadastrei uns 3 aqui, eu vou usar o meu. Atualização chata do Java, vou usar o meu aqui. Vou colocar minha senha. Então ele abre essa primeira parte principal aqui do sistema. Aqui eu tenho uma abinha de arquivos, onde eu tenho essas 3 opções: sair, permissões e usuários, e tem uma abinha de cadastro, que seria o cadastro de clientes e a ordem de serviço. Então vou mostrar aqui essa parte de permissões. Isso aqui é um cadastro de nível de acesso no sistema. A gente pode estar definindo aqui, por exemplo, eu criei um grupo de permissões administrador, onde qualquer usuário que eu criar e definir nesse grupo, ele vai ter todas as permissões aqui para cadastrar usuários, editar, excluir, e também na parte de clientes. Eu vou dar uma localizada aqui no que eu tenho. Vou clicar aqui no administrador mesmo. Você vê que ele está
na parte de clientes ele tem permissão para excluir, editar, adicionar, cadastrar aqui, que é o menu mesmo. E na parte de usuários também, cadastrar usuário, adicionar, editar, excluir. Vamos ver se eu tenho alguma coisa diferenciada. Tem estagiário que eu criei aqui de teste. O estagiário ele só tem acesso para cadastrar cliente, adicionar e editar. Ele não pode excluir cliente, e na parte de usuários ele também não tem acesso a nada. Vamos ver o outro que tem aqui, se eu criei alguma coisa diferenciada no operador. O operador ele pode cadastrar usuários, só não pode excluir. Também pode cadastrar, editar cliente, mas não pode excluir. Bom, basicamente é isso. Tem o botão adicionar aqui. Quando eu clico ele permite que eu adicione um novo grupo aqui de acesso. Tem o botão localizar, que eu já mostrei aqui a funcionalidade. Eu vou localizar um aqui de novo. Vou pegar o operador. Tem o botão editar, que eu posso editar o perfil, né? Posso adicionar ou retirar um atributo. E tem o botão gravar, que eu gravo a alteração. Ele mostra aqui registro alterado com sucesso. Tem um botão excluir, mas eu não vou usar porque eu não quero excluir nada aqui. Esse botão imprimir nessa tela ele não vai funcionar, porque eu não estou imprimindo nada dessa parte. E o botão sair, que fecha essa janela do cadastro de permissões aí. Aí tem o botão de usuários, que para me adicionar usuários que vão poder utilizar o sistema. Então eu tenho adicionar aqui, que me habilita para me adicionar. Aqui eu escolho depois o nível de acesso que eu quero para esse usuário. Eu tenho o botão localizar, que eu posso localizar os usuários que eu já tenho cadastrado. Editar, se eu quiser editar alguma coisa, não vou editar nada. E gravar, para mim gravar as alterações que eu fizer. Excluir também, se eu clicar eu vou excluir o usuário do banco, mas eu não quero fazer. Esse botão de imprimir aqui também não vai funcionar, porque eu não criei nenhuma funçãozinha para imprimir nada aqui nessa tela de cadastro de usuário. E o botãozinho para sair dessa parte. Então se eu clicar nesse sair aqui, eu vou sair do programa como um todo. Então eu vou para a telinha de cadastros. Aqui eu tenho o formulário de cadastro de clientes, né? Que eu tenho aqui os campos razão social, nome fantasia, CNPJ, o longrador aqui eu colocaria o endereço, né? O nome da rua, o número, algum complemento, ponto de referência, bairro, cidade, estado. Eu só tenho cadastrado um estado, então ele só me trouxe um aqui, mas se eu tivesse mais ele traria aqui para me escolher. O CEP, aí os dados de contato, aí telefone fixo, telefone celular do responsável, telefone de contato, um genericão, algum endereço de e-mail para contato, e se tiver site, um site da empresa. Então se eu clicar aqui no botão adicionar, ele vai me habilitar o formulário para que eu preencha e adicione um novo cliente aí no caso. No localizar aqui eu tô com um probleminha nesse localizar que eu ainda não consegui resolver. Espero conseguir resolver nos próximos dias. Ele está funcionando, porém ele está dando uma pausa no programa, que eu preciso clicar numa opção continuar ali para ele dar procedência aí avançar nas telas do sistema. Ele deve estar com algum bugzinho, até que ele está demorando para trazer. Tá vendo? Ele está me reclamando aqui desse meu dataset aqui, de alguma coisa que não está legal, algum dado que ele não está trazendo. Aqui ele está falando aqui que uma ou mais linhas contém valores que violam as restrições no nu e unique ou foreign key. Ainda não sei o que significa, mas dando um continuar aqui, ele traz os dados que eu já cadastrei lá no banco de cliente. Ele está me dando uma observação aqui, que a coluna CNPJ excede o limite do max length. Eu já revisei isso aqui, não consegui ainda tirar esse alerta que ele está dando. Mas ele me trouxe aqui os clientes que eu tenho já cadastrado. Eu vou escolher um aqui, dar OK.
ele preencheu aqui de novo os campos do formulário. Aí eu tenho a opção de editar, se eu quiser fazer alguma edição aqui, botão gravar, para gravar o que eu alterar, se eu quiser excluir. E aqui eu consigo imprimir a ficha, tem a ficha individual no caso, que seria um cadastrinho simples aí do cliente. Eu vou jogar em PDF aqui. Então ele me gerou essa impressãozinha só com um nomezinho aqui que eu defini para a empresa, a razão social do cliente, CNPJ, o endereço, bairro, cidade, bem básico. Aí se eu quiser imprimir aqui, ele vai ficha cadastral, tal, ele vai criar um PDF aqui. Como já existe, eu vou substituir. Ele salvou um PDF, basicamente com essas informações aqui. Aí aqui eu tenho mais outras duas opções de impressão, lista em ordem alfabética, que se eu tiver vários clientes lá, ele vai meio que gerar uma listinha dos que eu tenho pela ordem alfabética aqui da razão social, né? Vai trazer aqui na ordem o código aqui, o CNPJ e o telefone. É frescurinha aqui para demonstrar alguma funcionalidadezinha que a gente está desenvolvendo. E aqui lista por ordem de código. É a mesma coisa que o anterior, só que ele vai ordenar por código aqui, não por ordem alfabética, tá vendo? 1, 2, 3, razão social, CNPJ, telefone, é a mesma coisa. E aqui tem o botãozinho sair para sair dessa telinha de cadastro de clientes. Tem aqui o cadastro de ordem de serviço, né? Aí aqui funciona da seguinte forma: para mim cadastrar uma ordem de serviço, eu primeiro preciso localizar um cliente lá na base de dados de cliente, né? Vou usar o mesmo formulário lá que eu usei, eu vou trazer um cliente aqui. Então ele me preenche essa parte de cima desse formulário de cadastro de OS. E aqui eu tenho a descrição da OS, né? Teste de funcionalidade. Só frescurinha aqui para. Aqui eu vou descrever alguma coisa. Demonstrando como está o funcionamento do sistema em Visual Basic. Grupo 3, tecnologia, segurança da informação. Meio lento para digitar mesmo. Aqui tem um probleminha aqui que eu vou resolvendo. Eu já sei até como resolver. Na verdade eu criei uma funçãozinha aqui. Quando eu dou um enter, ele pula para o campo aqui de baixo. Não pode acontecer isso. Eu tenho que dar um enter, ele tem que vir para a linha aqui para mim continuar escrevendo aqui alguma coisa. Mas isso é fácil de resolver. E aqui técnico responsável, né? Vou colocar um nome aqui meu mesmo. Tá? Samuel Souza Almeida, beleza, preenchi. Vou gravar, vamos ver se não vai dar nenhum bug. Ixi, mano, já melou. Que não vai funcionar. Que eu preciso depois debugar pra ver que ele não grava. Talvez eu já até sei por que ele não gravou. Talvez eu até sei. Deixa eu fechar aqui e começar de novo, porque agora eu não consigo mais. Depois que ele para aqui eu não consigo mais voltar. Eu tenho que fechar e startar de novo. Eu acho que eu trouxe o cliente, mas eu não cliquei no adicionar. Se eu não clicar no adicionar lá no formulário, ele não vai deixar ele deixa eu preencher, mas na hora que eu vou gravar no banco ele não deixa eu gravar e ele travou, né? Então eu preciso repetir o teste da maneira correta. Vamos lá, ordem de serviço de novo. Então eu vou localizar um cliente para mim não ter que preencher aqui tudo na unha.
e também se a gente for criar uma OS vai ser para um cliente que a gente já tenha cadastrado. Então aqui eu teria que fazer adiciona, localiza, acho que o processo é esse. Vamos lá, vamos ver. Tá, agora parece que agora vai dar certo. Vamos tomar que sim. Teste, eu vou nem preencher muita coisa para não demorar muito. Teste, teste, teste. Gravar. Opa, registro adicionado com sucesso. É que na primeira vez que eu testei eu não segui a sequência, que eu teria que primeiro clicar no adicionar aqui para ele liberar os campos do formulário, depois eu viria localizar o cliente para trazer já preenchido alguma informação, e aí sim eu preencheria aqui a descrição da OS e o detalhamento da OS. É um campo grande aqui, porque aqui a gente pode definir, colocar várias informações, observações, enfim. O que está pegando aqui, o que está mais me dando trabalho é essa parte da impressão aqui. No caso dessa impressão aqui, ainda preciso resolver, eu preciso definir para ele trazer aqui a descrição da OS e o detalhamento e o técnico. Ele está trazendo só as informações de cima. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele já traz a razão social, o código do cliente, o CNPJ, telefone, e aqui embaixo eu vou colocar, né, a descrição básica ali da OS e mais embaixo o detalhamento e o nome do técnico aqui que está realizando a OS, e talvez colocar uma datinha aqui, alguma coisa, de repente um logo aqui. Isso aí a gente vou definindo aí mais pra frente. Eu vou fechar. Eu quero imprimir, na verdade, essa parte aqui que está dando um trabalho que eu ainda não consegui resolver. Estou debugando aqui para ver se eu consigo sarar isso, mas ainda não consegui. Ele não estava imprimindo, aí ele chega aqui nessa parte e ele não exibe nada. Mas se eu definir, e aqui também tem as opções de editar, para editar aqui se eu precisar alterar, gravar. Tá dando um probleminha no update aqui, mas é sintaxe do comandinho do SQL. Tenho aqui um localizar OS que você viu que eu acabei de criar. Eu tinha uma já cadastrada lá, que é aquela que eu até dei um print da tela aí que vocês devem ter visto, e é que eu acabei de cadastrar. Vocês vão ver que teste e tal. Se eu vim aqui no meu MySQL Workbench aqui, ó, se eu der um select aqui na tabela, ele vai trazer os dois registros, o que já existia e o que eu criei novo agora há pouco. No teste é teste, tá? Então tá funcionando, tá belezinha. Então eu tô com o que tá mais pegando pra mim seria essa parte dessa impressão da OS aqui, que eu preciso definir. Aqui na parte de quando eu vou editar, depois que eu cadastro e se eu precisar editar, na hora que eu clico no gravar aqui tem uma funçãozinha lá que ele verifica se é adicionar, né, ou editar. Então se for adicionar, ele já vai pegar os dados que está aqui e já vai gravar direto. Se for editar, ele vai ter que fazer um update na tabela, nos campos lá na tabela. E aí que está dando um errinho. Mas isso aí é debugando, eu consigo arrumar. Então esse é o formulário de cadastro de ordem de serviço, que eu tenho localização do cliente, localização da OS. Depois, primeiro eu preciso clicar no adicionar para ele liberar as funcionalidades do formulário. Eu vou lá, localizo o cliente, preencho as informações, gravo. Aqui o botão editar, excluir, se eu quiser excluir a OS do banco. Imprimir, que eu já mostrei que tem uma parte que não funciona ainda, e o botãozinho sair. Bom, basicamente é isso. Já demonstrei aqui para vocês o cadastro de cliente, o cadastro da ordem, as duas abinhas principais aqui em cima e o botãozão sair para sair de todo o programa. Bom, tá meio básico, né? Mas eu acredito que a gente está no caminho aí. Tá funcionando, tem uns bugzinhos que eu preciso arrumar aí, mas no geral já tá funcionando. Eu acredito que já dá pra gente, já temos aí
um conteúdo legal, a gente não vai ficar na mão nessa parte. E eu acredito que também vocês estão desenvolvendo aí dentro daquele escopo que a gente definiu de divisão de tarefas. Eu acho que todo mundo está colaborando aí com aquilo que ficou de sua responsabilidade. E é isso, galera. Eu vou finalizar aqui, fechar aqui esse monte de coisa que ficou aberta aqui de teste. Mas é isso. Dei uma olhada nesse videozinho, dei a opinião de vocês aí. Enquanto isso, eu tenho ainda um tempo aí, a gente ainda tem um tempo pra mim tá correndo atrás desses bugzinhos que tá dando aí, que não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. E um desses bugzinhos também ocorreu depois que eu fiz algumas alterações, que ele tava funcionando já, mas aí eu precisei alterar algumas coisas, aí deu problema, mas aí a gente vai resolver. E é isso. Espero que vocês assistam aí e gostem do que vocês estão vendo aí. Valeu, galera. Obrigado.